o Brasão de Armas, ele mesmo, que fez aqui uma review histórica do Kingdom Come Deliverance 2. Já me disseram que o Thiago ficou de pau duraço com esse jogo, porque como ele é uma parada um pouco mais realista, né? Ele tem essas coisas um pouco mais de um simulador de vida medieval, isso deixou ele bem animado. Então, vamos ver o que ele tem a dizer de Kingdom Come Deliverance 2. Bora nessa. I was never meant to be a warrior. Até você ficou arrepiado, né, Zé Cruzadinha? Zé Cruzadinho. Oi, aqui é o Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Senhoras e senhores, a Warhorse fez de novo. Isso aqui é videogame de história no seu auge. Drinks around the house. Kingdom Come. Eu já fiz análise do primeiro jogo aqui, eu disse pra vocês que ele é um presente pra quem curte história medieval e games com temática medieval também. Historicamente falando, mas até em relação a gráficos, gameplay, até o gameplay, que a galera fica enchendo o saco dizendo que é difícil. É totalmente baseado, sabe no quê? Na espada. Antes de chegar a comentar, pô, o gráfico do jogo é um negócio legal, porque o Kingdom Come, ele não estrala o auge da tecnologia gráfica. Mas, pô, ele roda a 60 FPS de boa nos consoles, que é uma coisa rara de fazer. É um cenário mundo aberto, com bastante detalhe. Então, eu acho que, às vezes, isso deveria ser mais frequente. Ainda mais numa empresa que ela não tem o mesmo orçamento de todas as empresas que a gente vê de AAA, lançando de formas bem mais cagadas, né? Papai ama você, tá, Henry? Você tá bonitão a beça aí. Isso aqui, galera, ó. Fiore dei Liberi, um dos maiores mestres esgrimistas do século XIV. Então todo tipo de combate que a gente vê dentro do jogo é baseado nessa esgrima histórica que foi tão famosa durante toda a Idade Média. Aí você tá achando que Kingdom Come é o quê? Você tá achando que é God of War? Você sai girando a sua espadinha? É, Blade of Olympus, viado! Porque o capeta tá dando uma coça. Não, Kingdom Come te coloca no corpo de um cavaleiro medieval para você viver e sentir como era um cavaleiro medieval naquela época. Então, senhoras e senhores, Kingdom Come Deliverance é realismo, mas não é um realismo chato. Você é um filho de um ferreiro respeitado, mas acontece uma desgraça na sua vida que você tem que começar como um camponês ferrado mesmo, e aí você vai se tornando um cavaleiro medieval. Então tem toda nem essa sabia ler no primeiro bacana jogo, de né? evolução que o jogo coloca a gente. Então você vai viver, lutar como uma pessoa normal, não como... Eu já fiz análise do primeiro aqui, inclusive, então se você não viu, assiste a análise depois porque ela tá fantástica. E aí você consegue entender melhor a história do jogo naquele momento. Mas aí só pra te dar um pano de fundo, então, é o seguinte. Nos dois jogos a gente tá na região da Boêmia e agora nesse segundo jogo específico a gente segue a sequência imediata do primeiro em uma guerra civil contra o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Sigismundo. Sugismundo. Quando você tiver um filho, coloca o nome dele de Sigismundo. Então você está Vai, dentro de uma bota, guerra civil, vai não traumatizar só a participando criança. daquele contexto histórico, mas desenvolvendo a sua própria história em um ato de vingança épico. Então agora vamos partir logo para a parte que interessa. Armas, armaduras e a ambientação do jogo. Já vamos começar por elas, senhoras e senhores. Isso aqui era o que havia de melhor na tecnologia militar medieval. Era o estado da arte. Nenhum outro continente usou armaduras de placa dessa maneira aqui como a gente vê na Europa. É tecnicamente uma evolução que vinha desde os gregos antigos, passaram para os romanos e encontraram seu ápice exatamente nesse período, século XV. Então era uma tecnologia exclusiva europeia, assim como a Insider é uma tecnologia exclusivamente brasileira. Jogou naturalmente aí a publi, Fala hein? sério. Você não Inclusive, viu estou de Insider isso hoje. aqui é qualidade pura, Aqui tô de senhoras e Insider senhores. também. Você já usou Insider? Se você nunca usou, você tá dando mole. Imagina um cavaleiro medieval que não usa armadura de placa. Imagina um cara de estilo que não usa Insider. Ela é leve, confortável, você consegue colocar em qualquer cantinho na sua mala, o que é ótimo se você gosta de viajar com pouco peso que nem eu. Você enfia ela lá, leva para sua viagem e ela tá pronta para você usar. Ela já vai se ajustando no seu corpo conforme você for usando. Aí você fica usando essas blusas Usa a de cueca algodão da por aí, Insider, fica a aí depois dica. fica reclamando que Bota não a arruma cueca nenhuma da Insider. namoradinha. Usa Insider, que eu garanto pra você que ela traz sua crush de volta em uma semana.
E ela vai querer você cheirosinho. Com esse calorão infernal de fevereiro, nada melhor do que a Insider, que é anti-odor. É só clicar no meu link na descrição que vai te levar direto pro site e você vai ganhar 12% de desconto na compra de qualquer item no site. Isso aqui é coisa boa demais, senhoras e senhores. E Kingdom Come 2 Também é bom demais. será que é coisa boa demais? Fique comigo, você vai descobrir agora. Aqui a gente já vê uma coisa muito interessante. Olha só essa arma aqui que eles estão disparando. Isso aqui é histórico mesmo. Quando a gente pensa em Idade Média, principalmente século XV, a gente já começa a ver armas de fogo sendo introduzidas, inclusive canhões. É porque geralmente quando a gente pensa em Idade Média, a gente só pensa em armaduras, em espadas, lanças, martelos de guerra, mas nesse período tá rolando a Guerra dos 100 Anos. E a Guerra dos 100 Anos, galera, foi a maior revolução tecnológica na arte da guerra europeia. Então aqui na República Tcheca, o Sacro Império Romano-Germânico é basicamente um efeito dessa revolução tecnológica. Então por isso que a gente não pode desconsiderar, galera. Quando tem Inglaterra e França lutando, a Europa inteira é drenada para o conflito. E aí novos avanços militares vão sendo desenvolvidos, como exatamente essa arma aqui que a gente vê no jogo, e que é muito legal a gente conseguir usar. Ela era chamada de culverin, é um termo francês para esse tipo de arma. É como se fosse tipo um ancestral do mosquete. O mosquete começa a surgir ali no final do século XV, início do século XVI, então esse culverin é uma espécie de protótipo do mosquete de inícios do século XV. E aí ele podia ser atirado por uma pessoa só e recarregado por uma segunda. Só que esse termo culverin ele também não é só aplicado para uma handgun, ele era um termo que era mais abrangente, podia ser designado também para canhões que eram usados nesse período. E falando em Idade Média, galera, eu fiz um resumão histórico completo no meu canal Impérios AD. Não deixa de assistir e se inscrever lá, que a gente tá quase batendo 1 milhão de inscritos. Falta muito pouco, galera. Eu tô preparando um vídeo de comemoração especial para vocês. 1 milhão já. Então vamos lá bater 1 milhão logo, meus camponeses. O link do canal tá aí na descrição e no comentário fixado. Pera aí. O que é isso aqui? Tá repreendida a alma endiabrada. Levante-se, servo do Senhor. Alteration. Isso aqui é legal demais, galera, porque no primeiro jogo a gente teve bolada. esse famoso trebuchet. O que era esse trebuchet? Era como se fosse uma catapulta gigante, que por ser muito maior, tinha um poder de alcance e de disparo muito maior também. A gente viu eles usando, inclusive, no primeiro jogo, já no finalzinho dele, e a gente vê o destaque que eles deram naquele cerco, que foi fantástico mesmo. Foi uma obra de arte, aquela batalha ali que a gente participou pessoalmente. Era meio que uma arma de destruição em massa da época, até a chegada dos canhões, alguns anos depois. Então, quando você olha para o trebuchet, você vê uma arma incrível que pouco tempo depois começou a cair em desuso, justamente pelos canhões. E aí esse trebuchet, que a gente traduz como trabuco, era usado principalmente para limpar as muralhas. Geralmente quando havia um cerco, o exército já usava esse trabuco para limpar os defensores que ficavam nas muralhas ou nas redondezas do castelo, e aí eles terem mais facilidade para avançar. Na matemática que deve ser feita para você calcular aonde que vai parar o projétil que tu vai lançar desse negócio aqui. Pô, se eu já erro o tiro no Marvel Rivals, cara. Imagina mirar nisso aqui. Então era sempre um ataque muito usado para esgotar as forças, acabar com a moral do exército defensor e aí então depois ter o avanço da infantaria. Em alguns casos, galera, de batalhas na Idade Média, esse trabuco era usado por dias ou até semanas inteiras. Então imagina só quem estava dentro do castelo, o inferninho que era. E aí simplesmente esses castelos não conseguiam resistir e acabavam se rendendo. Então era uma super arma destruidora de muralhas que ajudava demais na hora da conquista de um castelo. Então geralmente quando a gente vê os exércitos subindo escadas numa muralha, o trabuco já tinha feito o papel dela. Você já viu que ridículo é aqueles filmes que tem a muralha toda inteira, os defensores todos bonitinhos na muralha e os caras subindo a escada, tomando flechada no meio do olho, espadada no meio da cara. É, porque os caras estão tudo ali, o amor à vida? Tá full defense ainda. Não existe ali. Então os cavaleiros medievais não eram suicidas, não. Usar a escada para tomar um castelo era sempre uma das últimas coisas. Então se catapultas que eram menores já faziam estrago... Pô, interessante, porque eu sempre questionei isso. Em filmes, eu falei assim, cara, não é possível, o cara botou a escada, ninguém faz... Tem tanta gente dentro do castelo, nenhum faz isso aqui, não. Aquela empurrada na escada, acabou. Né? Mas então era uma das últimas opções pra você fazer.
Então, legal. Informação interessante. terrível, imagina esses trabucos. Então trabucos eram tipo bombardeios medievais mesmo, galera. Imagina só, você tá lá numa muralha, ou você tá tranquilo dentro do castelo, aí de repente vem uma pedrada dessa no meio da sua cara. Então ver ele funcionando desse jeito aqui no jogo, em pleno século XV, no finalzinho da sua carreira, é a coisa mais linda. Agora saca só esse cenário aqui, meu Deus do céu, que coisa linda. Presta atenção nisso aqui, galera. I only hope I live long enough. A gente está falando do século XV, início do século XV. A arte da guerra montada ainda era extremamente utilizada. Desde que surgiram com os Templários no século XII, a arte da guerra montada continuou sendo usada durante virtualmente toda a Idade Média. Então eles lutavam com espadas, lutavam com arcos, usava-se a besta também, a cavalo. Então, sabe, a arte da guerra montada era uma arte extremamente versátil e que foi muito usada principalmente pelos franceses na Guerra dos 100 Anos. E detalhe, vamos lembrar que só quem lutava a arte da guerra montada era um nobre. Porque se você fosse um pobre, principalmente de infantaria, você não ia ter nem cavalo, meu amiguinho. Você no máximo ia ter uma lancinha velha que podia quebrar no meio da tua mão no primeiro golpe que você desse. Então isso aqui é sinônimo de nobreza. Não fica aí se imaginando lutando a cavalo não, tá? Cavalinho, você andando no meio da relva, no bosque. E aí de repente você vê uma nobre donzela. E aí você acha que a donzela ia subir no seu cavalinho e vocês iam cavalgar, vendo castelos de fundo, um luar bonito medieval, querendo se envolver amorosamente com você? Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Se você vivesse na Idade Média, você ia ser só um camponês ferrado com uma esposa banguela com o pé rachado. É mesmo. Pô, tu não sabe da minha ancestralidade, pô? Vai que eu... Pô, como é que você não sabe que eu não fui filho de um nobre, um filho... A família... Eu não sou da família real, igual o maluco lá que quer dominar lá aquela cidade que tem aqui no Brasil. Ué, vai que... Provavelmente eu ia estar fedendo a merda, mas essa é a verdade mesmo. Pra vida, menino. Isso aqui, senhoras e senhores, não é nada mais, nada menos do que Gutenberg, a segunda maior cidade do que é hoje a República Tcheca. Olha isso aqui, toda murada, bem protegida. Se a gente aproximar mais a câmera, dá para ver até de longe, olha só, os merlões e as ameias. Isso aqui também fazia parte da defesa e estrutura militar do castelo. Facilitava muito na hora dos arqueiros ou besteiros poderem simplesmente se virar. Se protegia, recarregava e atirava. Se protegia e atirava, ao invés de ficar subindo e descendo numa muralha sem merlões e ameias. Então, cada detalhe que você vê num castelo medieval era pensado para protegê-lo militarmente. Agora, olha essa catedral aqui, galera, que coisa linda. Essa é a Catedral de Santa Bárbara, que é uma catedral no estilo gótico. E aí você vê que eles fizeram tudo bonito. Foi aquela catedral que foi... teve um micro evento do jogo, né? Que eles mostraram, fizeram uma entrevista com os desenvolvedores. Foi nessa catedral, não foi? Se eu não tô enganado. Ó, cada detalhe respeitado. Ela já tinha sido construída nesse período de inícios do século XV. Então olha só as pilastras, olha essas pontes, como que elas são feitas, né? A gente vê inclusive aqui algumas referências que a gente pode ver hoje no Castelo de Tomar, lá em Portugal, que é o Castelo dos Templários, uma excelente fortaleza medieval para a gente entender como que elas eram feitas naquele período. Or the pub. Drinks around the house. This lot. Watch out, here we go. Henry, our hero Henry. Coisa linda demais isso aqui, senhoras e senhores. Os camponeses dançando, Emocionadaço, se muito divertindo. foda. Não é porque você era um camponês ferrado que aqui, você ia senhoras e viver com a senhores. cara suja de cocô o dia inteiro, não. Dormindo sujo, esfregando meleca na barriga, esfregando meleca no cabelo da sua esposa, com a cara toda encatarrada. O camponês também toma banho. My place was around the Menos do forge. que o nobre. Inclusive, galera, uma das coisas mais legais do jogo pra mim inteiro é exatamente isso. O cuidado que ele dá com a aparência do seu personagem. Se você estiver sujo, com a roupa rasgada, com a armadura suja, manchada de sangue, enferrujada, partida, os NPCs te desprezam, Notam, mandam sim. você tomar banho, Isso é foda. mandam você Isso é limpar um a aspecto armadura. foda que eu acho E se do você jogo. tiver com a armadura suja de sangue, os guardas até te caçam. Então olha qual é, só meu irmão? Que como a você tá higiene com essa era armadura bem aí? cuidada e que coisa linda ver isso bem retratado no jogo. Então tinham casas de banho espalhadas por toda a Europa durante toda a Idade Média. Era um hábito comum. A higiene era um padrão para os europeus daquela época. Aí vem esses videozinhos dessas feministas comunistas aí, dizendo que na Idade Média a galera era porca. Limpava as nádegas e esfregava na cara
Aí você vai olhar e elas não têm nem o sovaco raspado. E ainda querem falar dos medievais? Depois dá uma olhada nesse vídeo aqui, que ele é muito legal, que justamente quebra esses mitos imbecis, como que os camponeses e as pessoas comuns na Idade Média, mesmo pobres, eram higiênicas, gostavam de se divertir, jogavam. Esse é um tabu que já foi derrubado há décadas, mas as pessoas continuam insistindo nisso. Era um período de artes, de literatura, um período de construções incríveis, catedrais e castelos dos mais fantásticos possíveis. Então, por mais que os camponeses fossem pobres comparados com os burgueses, por exemplo, eles ainda assim tinham uma vida feliz e uma vida muito colorida, cheia de coisas interessantes para fazer. Então o jogo... não é só porque, né, o cara bateu de graça, ele ficou pistola realmente. Acho que, tipo assim, cara, pô, provavelmente, banho não é uma coisa muito difícil de se fazer, né, convenhamos. Você tem uma água, você, às vezes, não sei quanto que devia custar um sabão ali da época e tal. E uma puxa, acabou, né? Você chega lá e boa. Como é que é? Não vem, não. Qual foi? Mas aí você chega lá, então, tipo assim, não é uma coisa que um camponês não teria acesso, tá ligado? O que pode rolar muito é que camponês, por fazer bastante trabalho braçal, volta e meia ele ficava, né, muito mais sujo fisicamente, teria que fazer trabalhos que demandavam que ele ficasse sujo muito mais do que um nobre, né? O nobre não pode se sujar. Então, por muitas das vezes, ele ficava mais tempo nesse período sujo e acaba sendo retratado em algumas partes, assim, mas, pô, nos períodos de folga ele vai tomar um banhozinho nele, né? Desde o primeiro acerta muito bem nessa pegada honesta, justamente de acordo com estudos especializados sobre a Idade Média. Essa espada aqui que a gente está vendo, a roupa também tinha menos opção. Às vezes tem que costurar a roupa, né? Aproveitar. Eu uso roupa velha. Significam a mesma espada. O que é legal é que essas espadas ainda eram muito utilizadas, mesmo com a chegada da armadura de placa completa. Elas ainda eram armas muito usadas no campo de batalha. Ainda era um símbolo de cavalaria, de nobreza. Era o que havia de melhor no estilo da arte da guerra europeia. Então qualquer cavaleiro respeitado tinha que ser um mestre esgrimista e saber manusear muito bem a sua espada longa. Olha a palhaçada, rapaz. Cara, existem vários tipos de espada longa, inclusive, espada longa galera, específica, essa aqui é uma espada longa 16A na tipologia de Oakeshott, que era uma tipologia por um especialista britânico que classificou vários tipos de espada. Então, esse estilo aqui ela era chamada de 16A justamente porque ela era mais fina. Olha só como é que ela vai afinando ó, até a ponta. Tá vendo? Essa inovação aqui dessa espada era fundamental para lidar com as armaduras de placa. Por isso que as pontas já não eram mais tão abertas como nas espadas anteriores. Então ela era afunilada não só no seu perfil, quanto distalmente também. E ainda tinha essa espinha central que dava uma força maior ainda na hora da estocada. Essas espadas não eram especialistas em cortar, elas eram especialistas em perfurar. E essa obra de arte aqui, galera, quem fez foi um mozinho. Dessa vez eu não tinha pensado besteira, pô. Mas ele fez essa cara aí e não deu. Tá aí na descrição. Ela é baseada no modelo da Black Prince, que era o príncipe Eduardo da Inglaterra, que tinha exatamente esse estilo. Então, um mestre, uma obra de arte que vale a pena vocês conhecerem. Então, com esse tipo de espada era muito mais fácil lidar com as armaduras, porque você poderia perfurar nas partes onde as armaduras não cobriam, ou em alguns casos você conseguia até perfurar a armadura nas partes mais finas. Agora, é claro que comparado com as outras armas de impacto nesse período, as espadas eram muito menos eficientes. Por isso que martelos de guerra e lanças eram as armas mais usadas nesse período. Porque com uma engraçado, tipo assim, é que a gente vê pouco isso, né? Lança a gente vê bastante, mas martelo de guerra é uma coisa que a gente vê poucas obras adaptando um martelo de guerra, né? Eu consigo pensar no martelo de... Mas o foda é que ele é mais fantasia, né? Mas tipo Game of Thrones, tem o Robert, né? O Robert usava um martelo de guerra. Mas eu não sei como é que seria uma luta com um martelo de guerra no meio da guerra, assim, né? Curioso. Pancada você simplesmente conseguia desabilitar o cavaleiro mesmo completamente armadurado. Então, em termos de elegância, status, até em duelos, as espadas longas eram simplesmente imbatíveis na Europa. Isso sem falar dos arcos longos, que eram a especialidade dos ingleses, que se tornaram muito populares também no campo de batalha. Então, no jogo a gente tem simplesmente tudo que a gente precisa para entender como funcionava o campo de batalha europeu, tudo muito bem respeitado e reconstruído historicamente. Assim como seu antecessor, Kingdom Come Deliverance 2 é uma linda e verdadeira aula de história. Nota 10. Cara, é uma review de precisão histórica. Henry vai ganhar o jogo do ano.
Não vai ganhar o jogo do ano porque nós temos GTA esse ano, Thiago. E, o GTA ele vai puxar, velho, não adianta. Infelizmente, assim, qualquer jogo que lançou esse ano, o GTA vai varrer no GOT, velho, não tem jeito. Rapaziada, mandar aqui pra vocês o vídeo do Thiago, pra vocês irem mandar aquele crítico lá no like. Vídeo bem legal, cara. Ele trouxe informações que eu não sabia, por exemplo, da escada, não sabia. Não sabia também que o martelo de guerra era uma arma com uma maior preferência, né? Do que até a espada. Não sabia. Então, pô, interessante. E também mandar pra vocês que eu tinha acabado esquecendo, né? O vídeo da música do My Side. Vocês também mandaram aquele críticozão lá, bonito. A competição do jogo do ano é pelo segundo lugar. Pô, o pior é que a gente nunca vai saber, né, cara? Como é que ficou a distribuição de pontos. A porcentagem que ficou cada coisa. Isso aí a gente nunca vai saber, infelizmente. Porque eles não falam, né? Eles só falam que quem ganhou e pronto.